Seja bem-vindo ao canal DG Entretenimento. Deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações, e clique nos links abaixo e estará ajudando o canal. Bem-vindo ao DG Entretenimentos. Vamos falar sobre finanças. Hoje, investimento no fundo imobiliário Galg 11 da Guardian Logística, utilizando o site Investidor 10. Vamos analisar um pouco desse fundo, sobre o que ele tem a nos proporcionar. Sua cotação, o seu preço negociado no mercado. Cotação, preço negociado no mercado, 9,22. Ele pagou nos últimos 12 meses, que é o período de um ano, 10,74%. Se você pensar que é um fundo de tijolo, está bem pago, porque tem fundos de tijolos que pagam 6%, 7%. Esse aqui está pagando 10,74%. Então, é um fundo que tem que ficar de olho nele. Apesar dele não ser um fundo gigantesco, não ter tanto patrimônio, mas é um fundo de tijolo com um preço acessível em que pode começar a nos alavancar, ou seja, a fazer um crescimento do nosso patrimônio para que a gente chegue em outros do mesmo segmento, só que com, digamos assim, uma segurança maior, um fundo com mais tempo no mercado. Isso tudo a gente vai aprendendo junto, de acordo com os estudos. O seu PVP, que é o valor sobre o patrimônio dele, está de 1,01. Sua liquidez diária é de 1,40 milhões. Ele está em uma variação nos 12 meses de 7,72% de valorização. Se essa setinha verde estivesse vermelha para baixo, seria uma desvalorização. Aqui nós temos a média do preço negociado dele, né? Não foge muito ele de 8, 9, 10 reais, assim, tá querendo chegar na casa dos 10 reais, né? Aqui é muito interessante isso aqui. Porque se você tivesse investido R$ 1.000, hoje você teria 1.078,36. Só não esqueça de uma coisa. Você teria recebido hoje dividendos, aqueles 8 centavinhos. E de acordo com esses R$ 1.000, você teria 100 cotas. 100 cotas daria R$ 8, R$ 8 mais ou menos, né? Por volta de R$ 8. Então, esses R$ 8 mensalmente, durante esse período de um ano, você teria mais aí uns R$ 80 de variação, mais ou menos, de valor patrimonial agregado, desconsiderando você ter feito aportes e você ter reinvestido. Aqui fala sobre o fundo, a razão social, seu CNPJ, o público-alvo, que é geral, o mandato como híbridos, segmento de híbridos, é um fundo de tijolo, prazo de duração indeterminada, sua taxa de administração, que não é uma taxa muito alta, sua vacância está em zero, número de cotistas tem mais de 25 mil cotistas, tem 95.237, se encaixa dentro do nosso perfil. Cotas emitidas tem 57.485.289 cotas emitidas. Valor patrimonial por cota de 9,13. Aí nós vamos analisar quanto que ele está valendo no mercado, sendo negociado. 9,22. Então, a gente teria que comprar esse fundo imobiliário ali
na casa dos 9,15, 9,10, 9,8, para estar num valor patrimonial justo. Último rendimento pago é de 0,8 centavos. Vamos pensar uma coisa. Isso não quer dizer que no futuro ele vai pagar 0,8. Ele pode pagar mais, como ele pode pagar menos. Depende muito se o inquilino sair, depende muito do período de contrato que ele tem, depende muito de como esse fundo vai fazer a gestão. Lembra que o MXRF11 ele superou bem essa tabela do CDI? Já o GALG 11 ele trabalhou abaixo do CDI. O CDI ele conseguiu ser mais eficaz, mais retilíneo em relação ao fundo imobiliário. Só que o CDI ele tem essa linha retilínea, tá muito bonito. Só que tem um porém. O GALG 11 ele tem um fator exponencial, ou seja, ele com o tempo ele vai crescendo exponencialmente até chegar a um ponto em que nós vamos ver que ele supera e muito o CDI. Mas isso tudo ao longo prazo. Ao curto prazo, o CDI seria o mais indicado, de preferência de resgate imediato, para que você, em uma emergência, você possa ter acesso. Lembrando que fundos de emergências indicados 30, 40, 50% tem que estar em fundo de investimento de CDI, RDB, aqueles que vão te dar uma segurança para que você possa entrar nesse mundo de renda variável. Sobre a Guardian Logística. O fundo Guardian Logística é um fundo imobiliário do tipo de tijolo, do segmento híbrido. O GALG 11 possui atualmente um total de 57.485.300 cotas, ou seja, 57.485.300 cotas, que são divididas entre 95.242 cotistas. Os imóveis do fundo GALG 11 estão localizados principalmente em Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul e São Paulo. O fundo cobra 0,95% e 1,01% anual sobre o patrimônio líquido de 40 mil mensais. A taxa de administração possui atualmente um PVP, preço-valor patrimonial, de 1,01 e o dividendo de hoje acumulado dos últimos 12 meses de 12,74%. Os fundos de tijolo também são conhecidos como fundo de renda. São chamados assim por representarem imóveis físicos. Normalmente, o capital levantado pelos fundos de tijolo são utilizados para aquisição ou construção de imóveis, para que estes passem a gerar uma renda passiva com aluguéis. Aqui nós temos o apanhado do fundo, que o atual foi de 10,74 e nos últimos 5 anos, ou seja, o que passou para trás, ele teve 11,80. É um dividend yield alto para um fundo de tijolo. Vocês vão ver outros fundos que a gente vai fazer comparações aqui que não têm o mesmo desempenho. Aqui está o que ele pagou,
teve um mês que ele pagou menos, provavelmente por causa de uma vacância, um inquilino que saiu, mas já foi colocado um outro no lugar e ele continuou pagando ali a sua média bonitinho ali, ó. A régua tá na régua. Não tem aquela variação enorme como o fundo de papéis. Aqui nós vamos poder ter acesso à lista de imóveis. E a divisão, ele tem uma rodelinha, né? Aqui, como se fosse uma pizza, muito interessante. Que é Bahia, Pernambuco, São Paulo, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, 12 imóveis. São Paulo, 1. Pernambuco, 1. Bahia, 1. Então vamos supor em que o estado de São Paulo, o imóvel dele caísse lá alguma coisa lá, uma enchente, alguma coisa, derrubasse o imóvel dele. Então isso não impactaria tanto na renda do seu fundo, porque ele tem 6 imóveis, ele ficaria recebendo no lugar de 5. Teria um impacto? Teria, mas não seria tão grande. Então, um fundo, para ele ser bom, ele tem que ser dividido, diversificado. Porque além de você diversificar a sua carteira, você está com fundos diversificados, melhorando a qualidade da sua carteira. Aqui está o imóvel que ele tem, é o Ar Líquido, Canoas, estado do Rio Grande do Sul, o tamanho, o BRF, Pernambuco, aqui tem o tamanho dele também, o BRF Salvador, Bahia, Arlique, São José dos Campos, Souza Cruz, Cachoeirinha. Isso aqui são o nome dos inquilinos e aonde está localizado os imóveis, que são os inquilinos que têm nos pagado os aluguéis. Estou usando o Investidor 10 para te mostrar um pouco. E nós vamos aqui adicionar alguns outros fatores aqui que a gente pode adicionar. E todos eles vão nos dar uma margem. E a todos os outros houve uma superação sobre o GALG 11. Mas uma coisa eu vou te dizer. Alguns aqui têm até um efeito exponencial. Como, por exemplo, o IVVB 11. Estude ele para você entender o que eu estou falando, que é muito interessante. E o GALG ficou lá embaixo. Só que o GALG ele tem um valor exponencial de acordo com o tempo. E isso, eu vou mostrar tudo isso para vocês em uma tabela bem explicativa. Como que vai ser, vou usar a taxa anual dele, essa taxa anual, vou colocar essa taxa anual lá, que tiver no momento que eu for gravar o vídeo, e vocês vão ver que o GALG 11 ele é um fundo muito interessante e que é bom você ter na sua carteira. Eu não estou recomendando nem compra, nem venda, mas eu estou lhe dando aqui um fundo mostrando que é um grande potencial em que ele pode vir a trazer muitos recursos para a sua carteira e aumentar assim o seu capital. Muito obrigado mais uma vez. DG Entretenimento agradece pela sua preferência.